O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho, a liturgia da palavra de hoje nos dá a ocasião de refletirmos a respeito do nosso coração. Como está o nosso coração? Enquanto, meus santos, caminharmos neste mundo, esta obra que Deus começou na nossa alma, no nosso coração, desde o dia do nosso batismo, ela deve ser continuada. O salmista, ele diz assim: completai em mim a obra começada. Então esta obra precisa ser continuada, a cada dia recomeçada, para que nós tenhamos um coração como o coração de nosso Senhor. Como diz São Paulo: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus repreende Pedro, dizendo: tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, não pensas como Deus, mas pensas as coisas dos homens, pensas como os homens. E a pergunta é: como é que nós pensamos? Será mesmo que nós, eu padre, você que vem à missa frequentemente, que ouve a palavra de Deus frequentemente, que recebe frequentemente o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, você que carrega o terço no seu bolso, medalha de São Bento, de Nossa Senhora das Graças, o escapulário, pois bem, tudo isso bom e lícito, mas será que você pensa como Deus? Será que você tem os mesmos sentimentos de Cristo no seu coração? Será que existe uma concórdia entre você e Deus? Ou uma discórdia? Ou a nós também serão devidas as mesmas palavras aplicadas a São Pedro: tu pensas como os homens, não como Deus. Tu és para mim
uma pedra de tropeço. Afasta-te, Satanás. Vemos aqui, estamos no capítulo 16, que São Pedro, ele começa bem. Jesus pergunta, no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? E São Pedro, movido por Deus, o próprio Jesus reconhece quando diz, não foi a carne e o sangue que te revelaram tal verdade, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então foi Deus quem revelou aquilo a São Pedro, ele foi movido por Deus, mas imediatamente depois, ele estava sendo movido pelo diabo. Completar em mim a obra começada. Meus irmãos, peçamos e peçamos constantemente a Deus essa graça, que Ele mova, que Ele habite no nosso coração como amigo, e Ele mova os nossos pensamentos, sentimentos e ações. A primeira leitura de hoje, retirada do profeta Jeremias, apresenta esta promessa. Deus promete que concederá, que realizará uma nova aliança em que Ele transformará os corações. Esta renovação, esta transformação ainda não foi completa em São Pedro, porque ela vai, digamos, chegar ao auge da sua ação com o envio do Espírito Santo, que não tinha ainda acontecido. Mas esta promessa feita a Jeremias é para nós. Deus já nos concedeu a nós esta graça prometida a Jeremias, de modo que a nós é possível ter os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração. A nós é possível viver em concórdia com Cristo. A nós é possível que as pessoas olhem para nós e vejam aquele que em nós habita e glorifiquem a Deus. Então nós precisamos constantemente pedir a Deus que Ele realize em plenitude aquilo que já nos foi concedido no nosso batismo. Isto é, essa transfiguração do nosso coração. Pois bem, Deus então concede a Jeremias. Jeremias insistiu tanto, vocês lembram, né? Desde o início da semana passada, que Jeremias está quase que lutando com Deus para alcançar graças abundantes e generosas para o povo. E Deus estava ali reticente, Deus estava ali resistindo, porque Deus queria fazer com que Jeremias tivesse os mesmos sentimentos dele no seu coração, até que Jeremias então, ele experimenta a misericórdia de Deus, e de Deus alcança a misericórdia. E aí então, Deus promete a Jeremias, não apenas um regresso do povo para a pátria e uma vida feliz. Deus promete muito mais. É sempre assim, meus santos. Deus não se deixa vencer em generosidade. Aquela generosidade presente no coração de Jeremias era dom de Deus. E quando então Jeremias alcança, Deus concede muito mais. E Deus diz que não apenas o povo retornará para a sua pátria. Deus diz que não apenas o povo voltará a ser feliz, sentado em suas praças. Deus promete uma intimidade muito grande com Ele. Deus promete mover os corações para que aquele povo ame os mandamentos de Deus. Recordemos-nos, o povo no tempo de Jeremias, não muito diferente do povo nos tempos atuais, o povo no tempo de Jeremias praticava a religião, tinha as práticas religiosas, mas um coração duro, um coração mau, um coração que não estava de acordo com aqueles atos religiosos que eles realizavam.
Eles ofereciam o sacrifício no templo, mas eles guardavam rancor, mágoa, eles estavam apegados ao dinheiro, eles pisavam uns nos outros para alcançar os seus objetivos. Realidades, infelizmente, presentes não poucas vezes entre nós. É só você parar um pouquinho e olhar para o seu coração e ver se existe mágoa, raiva, rivalidade, inveja, discórdia, falta de perdão presente no seu coração, alimentados, tais sentimentos alimentados pela sua anuência. Você sabe que aqueles vícios estão presentes e você não faz nada para combatê-los. Falta de paciência, palavras rudes, julgamentos temerários, maledicência, luxúria, todas essas realidades que destroem a imagem de Deus presente em nós. Pois bem, então Deus promete uma grande renovação. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Essa nova aliança, ela foi realizada com quem? Com Jesus. E ela alcança, digamos, a sua plenitude operativa com o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Não como a aliança que eu fiz com os seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram. Esta será uma aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas. Deus está prometendo que Ele vai imprimir em nós a sua lei. Isto é, que Ele vai imprimir em nós a sua vontade. Que Ele vai imprimir em nós os seus mandamentos. De modo que nós desejaremos a lei de Deus. Que nós desejaremos viver de acordo com os mandamentos de Deus. Que nós não iremos experimentar, isto é, a vontade de Deus como algo externo a nós. Isto é, Deus quer. Nossa, que pena, bem que Deus poderia querer diferente. Ah, aquilo é pecado, tá bom, eu não vou fazer. Mas bem que aquilo poderia não ser pecado para eu fazer aquilo. Às vezes você experimenta isso. Pois bem, Deus está prometendo que Ele concluirá uma nova aliança, em que Ele mudará os nossos sentimentos. E isso nos é possível quando você escuta a palavra. Você pode e deve pedir: Senhor, muda o meu coração para que eu ame a Tua palavra. Quando você recebe o sacramento, você pode e deve pedir: Jesus, transforma este meu coração para que eu tenha em mim os mesmos sentimentos que Tu tens no Teu coração. Quando você conhece a vontade de Deus sobre a sua vida, mesmo que seja uma vontade difícil, você diz: Senhor, eu quero não apenas obedecer e viver de acordo com a Tua vontade, eu quero amar e amar muito a Tua vontade. Quando você pratica uma penitência, quando você pratica um ato de caridade, você pode e deve pedir: Senhor, transforma este meu coração para que eu ame a Tua vontade. Porque a promessa de Deus é essa: imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Isto é, Deus vai imprimir, Deus vai entalhar, Deus vai inscrever, né? Deus vai marcar com uma impressão as suas palavras no nosso coração, de modo que fazer a vontade de Deus vai ser o nosso prazer. De modo que obedecer a Deus e viver os seus mandamentos será uma necessidade, não apenas uma obrigação exterior, externa, que vem de fora. Faça isso, e você quase que contra a sua vontade você faz. Não, você será movido por amor, por uma necessidade interna, porque a lei de Deus estará inscrita no seu coração. No livro do Deuteronômio, no capítulo 6,
no versículo 6, está escrito, Deus manda que nós amemos uns aos outros, e logo depois ele diz: e imprimirei a minha lei nos vossos corações. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Vamos lá, meus santos, vamos pedir a Deus esta graça. Esta graça, ela não só é possível, mas ela é desejada por Deus. Deus quer que nós amemos a sua palavra, porque seria muito triste que a nós só nos fosse possível, isto é, obedecer a Deus quase que forçosamente, como um escravo obedece o seu senhor com medo do chicote. Não, Deus quer que nós o obedeçamos como amigo. Deus quer que nós digamos: a lei do Senhor Deus é perfeita, a lei do Senhor Deus alegra a minha alma, a lei do Senhor Deus é boa e eu a experimento como tal. Estamos hoje celebrando a memória de São Domingos de Gusmão, e alguns escritos da ordem dos pregadores, né, que ele fundou, os dominicanos, tem um escrito que fala um pouco sobre ele, e que eu irei ler aqui, e a gente pode ver o quanto era um homem tomado por Deus, o quanto era um homem movido por Deus. Não era apenas alguém que fazia exteriormente a vontade de Deus, mas era alguém transformado interiormente, de modo que todos aqueles que com ele se encontravam-se com o próprio Deus. E isso na vida de São Domingos é para nós. Isto é, as pessoas precisam se aproximar de nós e se encontrar com aquele que habita em nós. Mas o que é que às vezes acontece? As pessoas se aproximam de nós e se encontram com uma pessoa mal-humorada, se encontram com uma pessoa maledicente, se encontram com uma pessoa cheia de rancores, se encontra com uma pessoa movida simplesmente pelas suas paixões e imperfeições, se encontra com uma pessoa que está totalmente apegada aos seus pecados veniais, e pior ainda, às vezes, até mesmo com pecados mortais. Mas aquela pessoa vai à igreja, aquela pessoa participa da missa frequentemente, aquela pessoa se confessa, aquela pessoa traz o nome de Jesus na boca, mas não o traz no seu coração. Então nós precisamos, olhando para o nosso coração, ver em que pé está a obra de Deus na nossa vida, para que não aconteça a nós, no fim da nossa vida, o que aconteceu a Pedro, pelo menos no início da sua caminhada com Deus. Afasta-te de mim, Satanás, tu pensas como os homens, não como Deus. Pedro pelo menos ouviu isso no início da sua caminhada. Imagina, livre-nos Deus, ouvir isso, nós, no dia do nosso juízo. Tem aquela parábola das virgens que diz que vão lá e batem a porta, e o Senhor diz: eu não vos conheço, crê em Deus Pai. Mas elas conheciam o Senhor? Sim, elas conheciam, mas elas conheciam exteriormente, não conheciam interiormente. Então é pedir a Deus esta graça. Antes de ler aqui esse trecho tão bonito sobre São Domingos, pedir a Deus esta graça, dessa transformação interior, dessa moção interior, dessa ação interior do Espírito Santo, de modo que nós sejamos também e principalmente interiormente aquilo que parecemos exteriormente, porque o povo no tempo de Jeremias ia ao templo, o povo no tempo de Jeremias ia oferecer sacrifícios. Jeremias, ele estava à porta do templo, condenando aquela atitude. Então era um povo aparentemente religioso. Então isso é muito atual. Essa palavra é para nós, igrejeiros,
Essa palavra é para nós que praticamos a religião. Por quê? Porque existe aquela tentação e o diabo fica muito feliz quando nós nos atemos a ela, quando nós nos apegamos à exterioridade e esquecemos que por dentro há muita podridão, há muita doença, há muita realidade que precisa ser modificada. As pessoas precisam encontrar dentro de nós aquilo que exteriormente nós apresentamos, e era isso o que acontecia com São Domingos. Diz aqui em um dos seus escritos, em um dos escritos a respeito dele: Domingos possuía tão grande nobreza de comportamento e o ímpeto do divino fervor tanto o arrebatava, que sem dificuldade era reconhecido como vaso de honra e de graça. Isto é, todos aqueles que dele se aproximavam viam que ele era um vaso de honra e de graça. Era um homem abençoado, era um homem cheio de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não era escândalo, ele não era pedra de tropeço para ninguém, muito pelo contrário. As pessoas encontravam Deus nele. Imagine, meus santos, se nós fôssemos assim: Deus lá na repartição, Deus na sua casa, Deus na sala de catequese, Deus pregando a palavra, isto é, pessoas, homens e mulheres tão unidos a Deus, que quando nós nos encontramos com tais pessoas, é com Deus mesmo que nós nos encontramos. Mas o que foi que aconteceu com Pedro? Com quem foi que Jesus se encontrou em Pedro? Com o diabo. Afasta-te, Satanás. Então, ter este cuidado. Então, precisamos suplicar e precisamos trabalhar o nosso interior, ou melhor, precisamos deixar que Deus trabalhe o nosso interior. Continua. Domingos possuía serenidade de espírito extremamente constante, a não ser que a compaixão e a misericórdia o perturbassem. Então, era um homem pacífico, era um homem sereno, era um homem que transmitia paz a todos os lugares em que ele chegava, a todas as pessoas com quem ele se encontrava. Você é assim? Você tem sido assim na sua casa? Ou tem sido um demônio de perturbação? Quando você chega à sua casa, é com gritaria, é com reclamação, é com agitação, é loquaz demais, isto é, uma pessoa também incapaz de silêncio. Quem tem sido você? Continua. E visto que o coração feliz alegra o semblante, revelava exteriormente a serenidade do homem interior pela benignidade visível e alegre do rosto. Isto é, as pessoas que olhavam para o rosto dele viam como ele era feliz, porque ele era plácido, ele era sereno, ele era manso, ele transparecia no seu semblante aquilo que ele trazia dentro de si. Então nós precisamos, meus santos, pedir a Deus esta graça, porque é um testemunho. Você prega o evangelho sem abrir a boca, com a sua presença, com o seu testemunho de vida, com a sua postura no seu trabalho, entre os seus amigos, lá no seu condomínio, na sua família. Você não prega o evangelho por palavras, mas prega com a própria vida, com a sua própria postura. Em toda parte, mostrava-se homem evangélico por palavras e atos. Durante o dia, com os irmãos e amigos, ninguém mais simples, ninguém mais agradável. Isto era um homem agradável, era um homem simples, que todos gostavam de com ele estar. À noite, ninguém mais vigilante, ninguém mais insistente de todos os modos na oração. Então, de dia, um homem amigo, que lidava com todos; à noite, um homem vigilante e um homem de oração.
Peçamos, meus santos, peçamos a Deus, iluminados por esta palavra, que Ele transforme o nosso coração, que Ele complete em nós a obra começada, para que nós não pensemos como os homens, mas pensemos e hajamos como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.